Recebi aqui a história da Giovana e ela quer saber se ela está ou não está em um relacionamento narcisista. Então vamos ler, entender e tentar ajudar a Giovana. Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana e preciso de ajuda. Será que estou em um relacionamento narcisista? Eu conheci o Lucas há pouco mais de um ano e no começo eu tinha certeza de que tinha encontrado o homem da minha vida. A gente se conheceu pelas redes sociais e em poucos dias já conversávamos o tempo inteiro. Ele dizia que nunca tinha conhecido alguém como eu, que parecia que a gente já se conhecia há anos e que tinha sido coisa do destino. Ele era extremamente carinhoso. Mandava mensagem de bom dia, queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, dizia que sentia minha falta, mesmo quando fazia poucas horas que tínhamos nos visto. Em menos de um mês, já falávamos sobre morar juntos, viajar, casar e ter filhos. Eu confesso que achei tudo aquilo lindo. Eu estava apaixonada e me sentia especial. Ele dizia que eu era diferente das outras mulheres e que finalmente tinha encontrado alguém que o entendia. Só que, depois que nosso relacionamento ficou sério, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenas coisas. Ele começou a reclamar das minhas roupas, dizia que aquela blusa era muito curta, que eu não precisava me arrumar tanto para sair, que certos amigos meus não eram pessoas confiáveis, que quando eu perguntava por que ele estava agindo daquela maneira, ele dizia que era porque se preocupava comigo. Depois começou a ficar incomodado quando eu demorava para responder. Se eu estivesse trabalhando e não respondesse por meia hora, recebia várias mensagens. Está fazendo o quê? Por que não me responde? Está falando com quem? Eu tentava explicar, mas ele sempre conseguia transformar a situação em uma discussão. Com o tempo, comecei a evitar algumas coisas para não gerar briga. Parei de conversar tanto com algumas amigas, comecei a pensar duas vezes antes de postar uma foto, evitava sair sem ele, até quando queria ficar sozinha, sentia que precisava justificar. E o mais estranho é que depois de uma briga, ele voltava a ser exatamente aquele homem do começo. Pedia desculpas, dizia que tinha medo de me perder, chorava, falava que não sabia o que faria sem mim e prometia que iria mudar. E eu acreditava. Só que depois acontecia tudo de novo. Uma das situações que mais me marcou aconteceu quando saí para jantar com duas amigas. Eu tinha avisado onde estaria e disse que voltaria cedo. Mesmo assim, durante o jantar, ele começou a me mandar mensagem dizendo que eu não respeitava o nosso relacionamento. Quando eu cheguei em casa, ele estava esperando. Perguntou quem estava no restaurante, quem tinha sentado perto de mim, se algum homem tinha falado comigo. Eu respondi tudo. Mesmo assim, ele me chamou de mentirosa e me deu um tapa. Comecei a chorar e perguntei por que ele não confiava em mim. Ele respondeu: se você não me desse motivos, eu não precisaria desconfiar. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Não, peraí. Tu ainda tá com esse homem que te deu um tapa? Vamos continuar. Eu comecei a pensar se realmente estava fazendo alguma coisa errada. E esse é o ponto que mais me confunde. Hoje eu sinto que estou sempre tentando provar que sou uma boa namorada. Se ele está bravo, eu tento descobrir o que eu fiz. Se ele fica distante, eu acho que eu fiz alguma coisa. Se ele me trata mal, penso que talvez eu tenha provocado. Mas, ao mesmo tempo, quando estamos bem, ele é maravilhoso. Ele diz que me ama, faz planos comigo, me abraça e fala que não consegue imaginar a vida sem mim. Por isso eu fico tão confusa. Recentemente tivemos uma discussão porque ele viu uma conversa minha com uma amiga em que eu dizia que estava cansada das nossas brigas. Ele ficou furioso. Disse que eu estava falando mal dele pelas costas, que ninguém gostava de mim de verdade e que minhas amigas estavam tentando acabar com o nosso relacionamento. Depois falou que, se eu terminasse com ele, eu nunca encontraria alguém que me amasse como ele, que odiasse como ele, né, minha filha? No dia seguinte, porém, pediu desculpas e disse que falou aquilo porque estava com medo de me perder. Eu aceitei as desculpas, mas alguma coisa mudou dentro de mim. Eu comecei a pesquisar sobre relacionamentos abusivos e comportamento narcisista e encontrei várias coisas que parecem acontecer comigo. Controle, ciúme excessivo, desvalorização, culpa, momentos de carinho depois das brigas. Só que eu também tenho medo de estar colocando um rótulo nele sem saber. Eu não sei se ele é realmente narcisista ou se o nosso relacionamento simplesmente ficou tóxico. E tenho vergonha de contar tudo para minha família, porque quando eles conheceram o Lucas, ele foi maravilhoso com todo mundo. Às vezes penso em terminar, outras vezes lembro de como ele era no começo e fico esperando aquele homem voltar. Só que eu tô cansada. Cansada de medir minhas palavras,
de pensar antes de fazer qualquer coisa, de sentir que preciso provar o tempo todo que não estou fazendo nada errado. Então eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Será que estou em um relacionamento narcisista? Como saber se isso é apenas uma fase ruim ou se eu estou vivendo um relacionamento abusivo? E principalmente, o que vocês fariam no meu lugar? Eu ainda amo ele, mas estou começando a perceber que talvez amar alguém não seja suficiente para fazer um relacionamento saudável. Por favor, me ajudem. Eu realmente não sei mais o que fazer. Então, a minha opinião nessa história aqui. Antes de qualquer coisa, a gente não pode diagnosticar alguém, porque o transtorno de narcisismo é uma doença, digamos assim, precisa ser laudada por um profissional. Mas o que me chama atenção é a forma como você se sente dentro desse relacionamento. Eu já teria terminado a partir do momento do tapa, né? Esse homem te deu um tapa na cara, né? Acho que não tem muito como defender ele. Você tá se sentindo culpada, controlada, você tá insegura, você tá com medo de fazer qualquer coisa. E isso por si só já merece atenção. Eu, no seu lugar, terminaria com toda certeza, lá atrás já. Então eu acho que você precisa terminar com esse homem, fazer uma terapia e seguir sua vida, sem ele. Porque ele não tá te acrescentando em nada. Tá só te gerando gatilhos e gatilhos e gatilhos. E eu acho que é isso. O que vocês acham?